Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amada professora, amado professor da classe Juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei e o seu like, porque é muito importante. Se você conhece outros professores, seja da classe juniores ou da classe maternal até a classe de adultos, você pode compartilhar o nosso canal com esse professor, com essa professora e abençoar a vida dele e a nossa vida também. Nós estamos com uma meta de inscritos, que é 18 mil inscritos até o final do trimestre. Estamos chegando na aula número 6 e faltam 100 pessoas para a gente atingir os 18 mil. E você pode ajudar a gente compartilhando aí. Pede para o teu esposo se inscrever no nosso canal, pega o celular dele, pega o celular dos teus filhos, olha, inscreve aqui nesse canal, ajuda aí a gente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. E de repente até o seu esposo não é professor, mas de repente ele se torna professor, o seu filho começa a ter desejo, a sua filha de ser professor, de ser professora da EBD, da escola bíblica, então você pode também ser esse canal de bênçãos, né? Esse instrumento de Deus para trazer mais professores para a nossa maior escola do mundo, que é a escola bíblica. E, queridos, deixa eu falar agora, né? Porque senão mais para frente vou terminar esquecendo. Eu quero lembrar a vocês que no dia 22 de fevereiro, um sábado, de 13 horas, 1 da tarde até 21 horas, né, que é 9 da noite. Então, de 1 da tarde até 9 da noite, nós vamos estar com o nosso seminário Seja um Professor de Crianças na Escola Bíblica. Esse seminário vai ser um seminário riquíssimo, com 6 ministrações, 6 temas abençoados. E você não pode ficar de fora. Quem vai estar ministrando? Tio Beto, toda a equipe do Ensinador Cristão. Tio Beto, a tia Etienne, professora do maternal, a tia Nelly, professora do Jardim da Infância, tia Aninha, professora dos primários, tio Eliel, eu, professor de juniores, e tia Aline Paz, professora da classe de pré-adolescentes. Nós não vamos falar sobre classes isoladas. Eu vou falar de juniores, não vai ser assim. Vamos falar sobre temas gerais. Então, você que participa da escola bíblica, você pode compartilhar com pessoas da sua igreja, seja com pais, porque vão ter assuntos muito importantes também para pais, para líderes do ministério infantil. Você pode participar, mesmo não sendo professor da escola bíblica. E quanto custa? Custa R$ 20. R$ 20 é o valor da inscrição. Não é um valor alto, porque hoje em dia, quando a gente vai sair para comer um sanduíche é mais de R$ 30. Então você vai estar pagando R$ 20 e você vai ter de 1 da tarde até 9 da noite muito aprendizado. Você vai receber o PDF. Você que é de outro estado, de outra cidade, que não vai poder estar aqui, porque esse seminário é presencial, tá? É onde eu congrego, aqui em Maceió, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, no bairro do São Jorge. E aí, se você vem presencialmente, você vai ter a sua apostila, vai ter o seu certificado, vai ter direito a um coffee break, porque a gente gosta muito de comer. Mas se você é de outro estado, você pode participar, porque vai ter uma transmissão ao vivo, uma transmissão privada, somente para os inscritos. Aí você vai ter acesso à sua apostila, ao seu certificado e à transmissão de todo o evento. Você não vai perder nada. Você pode colocar o celular para fazer uma coisa e outra, você vai assistir. E vai ficar gravado, vai ficar salvo também. Você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. De repente você não pode no dia 22 de fevereiro, mas você faz a sua inscrição e depois você vai acessar o link e vai conseguir ter esse acesso, tá certo? E se você quiser somente a apostila, você também pode adquirir somente a apostila, que também vai ser uma apostila muito rica. E somente a apostila custa R$ 10. Se você tem interesse, fala comigo no WhatsApp, tá? O meu WhatsApp é 829-8864-4152. 82, que é o DDD, 988644152. Me chama no WhatsApp, eu demoro muito a responder, mas eu vou responder antes do congresso. Eu tô me policiando aí para responder melhor as pessoas. Tem uma tia Mili, que ela falou comigo, acho que em dezembro, eu vim ver ontem, eu acho. Pensa que é uma luta, o WhatsApp e eu não somos muito chegados. Eu vejo as primeiras mensagens, as mais recentes, e as mais antigas vão descendo, descendo, descendo. Se você não me mandar outra para ela subir de novo, a sua conversa subir, eu termino não vendo ou vendo depois de muito, muito tempo, quando já não tem mais graça. Enfim, participe do nosso seminário.
Nós também temos o Congresso da Junta Mundial de Missões Infantis. Esse congresso é um valor mais alto, porque nós vamos passar mais dias, tá? Vai ser uma sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Então você tem direito, quando você faz a sua inscrição, ao seu material de inscrição. Você tem direito a toda a sua alimentação, jantar da sexta, café, almoço e jantar do sábado e café e almoço do domingo. E você tem direito à sua hospedagem em dormitório, porque o evento ele acontece numa chácara. Gente, é um evento poderoso. É um congresso para líderes de comunidade infantil. E se você tem vontade, invista. Você pode, eu não tenho dinheiro. Quanto custa? Olha, gente, a inscrição custa R$ 150. As 6 refeições também custam R$ 150. E a sua hospedagem, né, as 2 noites que você vai ficar hospedado, custa R$ 200. Ao todo, R$ 500, dividido em até 5 parcelas. Ou você pode se juntar com uma caravana. Nós temos caravana saindo da Bahia, temos caravana saindo de Pernambuco, temos uma irmã que nos procurou para montar uma caravana do Rio de Janeiro. Então, assim, são pessoas que estão se mobilizando e você pode entrar em contato com a gente passa o contato da pessoa da caravana e vai ser uma bênção. Se você não quiser vir com caravana, você pode vir sozinho. Deus vai te ajudar, Deus vai te proteger. Você pede um suporte, a gente lhe ajuda, indica pessoas para buscar você no aeroporto, né? Pessoas que trabalham com Uber, aí você acerta o valor, tudo certinho. E assim, vai ser um investimento muito bom para você. Não pense que é caro, é um investimento, porque você tem tudo isso que eu já falei, tá? Então, se você tem interesse, dias 19, 20 e 21 de setembro, aqui em Alagoas, numa cidade chamada Barra de Santo Antônio, que é litoral norte do nosso estado. Praias lindas, uma cidade maravilhosa. E você pode participar. Se organiza, vê direitinho, conversa, ora, diga para Deus, Senhor, este é o meu sonho, me ajude a realizá-lo. E Deus pode te ajudar, porque Deus é Deus do impossível, né? A gente tem que manter como tema da nossa lição de hoje, a nossa fé inabalável em Deus. A gente tem que crer. Se você tem esse sonho, Deus realiza sonhos. Você pode estar aqui com a gente. Amém? Vamos agora para minha autodescrição. Eu sou um homem de pele parda, cabelo preto, pouco ondulado, sobrancelhas largas, nariz grande, a bochecha grande também. E estou usando a farda do ensinador cristão. É uma camisa polo amarela com detalhes azul marinho e a logo do canal bordada no peito esquerdo. Por que uma autodescrição? Porque nós temos professores com deficiência visual e também alguns professores, no caso da legenda no vídeo, para professores que têm sensibilidade auditiva. Eles não conseguem ficar ouvindo aqui, mas eles conseguem ler a legenda. Então, para nossa aula se tornar mais acessível, tá? Vamos lá. Começando com os nossos materiais da aula, que eu sempre mostro, porque tem professores que estão assistindo pela primeira vez. Inclusive, quero pedir perdão a vocês pelo atraso na aula de número 5. Pessoal, foi uma luta muito grande, não estava bem, mas graças a Deus a aula saiu. Só que, qual foi o problema? Eu cantei um louvor no vídeo. E o YouTube bloqueou o vídeo, porque eu cantei. A gravadora, a cantora, né, tem esse sistema aí, quando o YouTube detecta que você cantou, ele já corta o vídeo. E aí o vídeo era para sair sábado, 7 da noite, e não saiu. Saiu já domingo, meia-noite. Então a visualização tá bem pouquinha. Se você puder, volta lá e assiste, porque não tem só material, mas tinha uma palavra para os professores também, uma meditação no Salmo de número 40, no Salmo número 42, né? Foi, o Salmo 42. Então você pode voltar e assistir. Ajuda a gente, deixa o like lá também no vídeo da aula 5 e assiste para aumentar a visualização, tá certo? Vamos lá. Nosso material, começando com o Para Meditar, utilizado para a gente incentivar os nossos alunos a lerem a palavra de Deus. Aqui, cada folha são para 4 alunos, então você vai imprimir de acordo com a quantidade. Aqui temos de segunda a sábado uma referência bíblica, né, um versículo e alguns espaços de linha para eles colocarem o que eles mais entenderam. Incentive eles a lerem, a fazer o Para Meditar, porque você pode ajudá-los a ter esse desejo com o Para Meditar de ler a Bíblia. E quando você não entregar, aí eles vão sentir falta, tá certo? Então, incentive eles. E quando eles lerem, você pede de volta, tá? Pega, todo domingo você recolhe o Para Meditar do domingo passado e dá uma premiação para eles, tá? No começo eles vão pela premiação, mas depois eles vão pegando o gosto. Eu sempre tenho isso comigo. A gente fala assim, para que dar lanche para as crianças no culto? Eles só vão pro culto por conta da comida. No primeiro momento pode ser.
eles vão por conta da comida. Mas quando eles chegarem lá, eles vão ouvir a palavra de Deus, vão sentir a presença do Espírito Santo e eles não vão mais ligar para a comida. A comida vai ser depois tem comida, mas eu estou indo pela presença, porque eu me sinto bem ali. Mesma coisa na escola bíblica. A gente incentiva, olha, traga o visitante, se trouxer um visitante, você vai ganhar alguma coisa. Quando o visitante chega, né, você faz aquela alegria. Porque no começo é isso que vai atrair a atenção da criança. É isso que vai atrair. Mas quando eles chegarem, eles encontram a palavra de Deus. E aí essa palavra entra no coração deles e pronto. Não vão mais ligar para comida. Comida é só uma consequência, vem depois. O que eu quero mesmo é o principal, é ouvir Jesus falar comigo. Vamos agora para o nosso estado da semana, que é o estado do Rio Grande do Norte, a região nordeste, né? E aqui nós temos a bandeira, capital, Natal, né? O mapa aqui. Aqui nós temos o ponto turístico, né? Porque toda lição tem um ponto turístico. E aí você apresenta o estado, tudo isso que tem aqui, e também ore pelo estado do Rio Grande do Norte, tá? Eu sempre faço assim com os meus alunos, coloco a mão aqui, ó, seguro, coloco a minha mão, a outra coloca a outra mão em cima, tarará, até ficar aquela montanha de mãos, e a gente ora pelo estado. Uma oração simples, uma oração rápida, porque o tempo é corrido, mas uma oração sincera que o Senhor escuta. Eu quero mandar um grande abraço para você que é do Rio Grande do Norte, que está assistindo essa aula, que está me acompanhando. Que Deus abençoe muito sua vida. Tem pessoas muito especiais que moram no Rio Grande do Norte, que eu conheço, tenho amizade, que eu amo de coração. Eu oro por todos vocês. Agora no domingo, em especial, todos estaremos orando pelo estado de vocês, por cada um de vocês. O Você Sabia é uma seção da lição que eu imprimo. Tem na lição do aluno, tem na lição do professor, mas eu imprimo. Criei esses dois personagens aqui. Criei, não peguei a imagem, né? Mas eu tô dizendo assim, criei porque estou usando os mesmos personagens. De repente eu colocar até o nome, até falei na última aula. E aqui tem umas curiosidades, ó. A palavra refúgio em hebraico é masé, acho que é assim que se fala, masé, que significa abrigo contra o perigo. Há diversos tipos de salmos na Bíblia. Este salmo faz parte de um conjunto de salmos conhecido como Cântico de Sião. Então são curiosidades que você pode ler com os seus alunos, tá? O para colorir é um desenho. Se o seu aluno gosta de colorir, você pode entregar para ele, tá certo? Olha só, para colorir, aqui tem o Salmo do número 46, uma imagem, e eu tenho certeza que seus alunos vão gostar. Vamos para o nosso memorizando. Lembrando, o professor leia na Bíblia, tá? Na palavra de Deus. Porque você tem que fazer com que o seu aluno entenda que o que a gente está fazendo aqui não é que vem na nossa cabeça esse versículo, não. É na Bíblia, tá? E toda a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada por Deus. E você também ajuda ele a manusear a Bíblia. Porque, por exemplo, o livro de Hebreus, tem aluno que não consegue encontrar o livro de Hebreus, tem muita dificuldade. Então você ajuda, ensina. E logo, logo, eles vão Hebreus, Tiago, tal, aí eles vão achando mais fácil, tá? Hebreus, capítulo 12, versículo 28, a parte B. Hebreus, capítulo 12, versículo 28, a parte B diz assim: Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Qual a ideia do memorizando que eu trago aqui para vocês? Na nossa lição, dá a ideia de você fazer um quebra-cabeça. Mas, professor, professora, eu já estou com a cabeça quebrada de tanto que há quebra-cabeça. Pelo amor de Deus. É sempre bom, porque é uma coisa diferente e tal. Mas eu já estou enjoado de quebra-cabeça. Então, não sei se você quiser criar um quebra-cabeça, você cria um quebra-cabeça. Até você pode criar de forma simples. Você escreve o versículo numa folha, né? E aí você corta formas aleatórias, não precisa nem colocar o quebra-cabeça certinho. Corta assim, coloca para os alunos montarem, dá certo também. Como eu criei aqui o nosso Memorizando? Você vai encontrar no Drive todo o material que eu apresento aqui. Está disponível no Drive, tá? Disponível no Drive. O que acontece? Você vai ver círculos, recorta e cola no palito de picolé. Dessa forma aqui, ó. Observe que na página 1 você tem uma ordem, né, do versículo, e na página 2 é a mesma ordem. Por quê? De um lado vai ficar a figura e do outro lado vai ficar a palavra, tá? No versículo inteiro. Eu dividi o versículo em 4 partes. Sejamos agradecidos. Nem eu memorizei, meu Deus do céu. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que eu agrade. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que eu agrade, com temor, com respeito e temor. São 4 partes. E a referência. Aí o que eu fiz aqui? Eu estou usando aqui uma base de EVA, mas eu não aconselho que você use o que eu estou usando, essa base de EVA. Eu aconselho que você, se tiver um isopor, perfeito, uma plaquinha de isopor. Se você não tem, uma caixa de papelão. Se você não tem,
Aí você pode ter CVA, não sei. Mas o que é que tem aqui, ó? Aqui tem um versículo. Ó. O ruim dessa placa é porque ficou um pouco na frente. Se fosse maior, até seria melhor. Tá? Porque a ideia é que não fique um na frente do outro, que fique separado, tá? Aí aqui nós temos todo o versículo. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. E aqui nós temos com respeito e temor e a referência bíblica. Para cada... O que eu fiz? Eu recortei e colei no mesmo palito tipo que eu colei. De um lado eu colei a palavra, do outro eu colei a figura. Aí para cada palavra, para cada parte que eu dividi o versículo, tem uma figura representando. Por exemplo, na parte do sejamos agradecidos, eu coloquei duas mãos aqui fazendo o coração, né? Como a gente tem costume de fazer um coração. Na parte adoremos a Deus, eu coloquei uma menina como se estivesse orando, o desenho de uma menina orando. Na parte de um modo que eu agrado, eu coloquei duas mãos abraçando um coração. Na parte com respeito e temor, eu coloquei a mão assim em forma, né, duas mãos em forma de concha com um coração. E na parte da referência bíblica, eu coloquei a figura da Bíblia. Qual é a ideia aqui? Vai repetindo com eles. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus. Vai repetindo, repetindo, repetindo. Aí vai chegar um momento que você vai pegar uma parte daqui do versículo e você vai trocar a palavra, você vai virar ele, para que fique o lado da imagem. Pronto. Aí agora, você continua repetindo com eles. Sejamos agradecidos a Deus, aí vai. Até que você faça o quê? Vire todas as palavras e fique só as imagens. E aí você vai ver se eles realmente aprenderam, né? Se eles realmente entenderam como é o versículo, tá? Aí o que você vai fazer aqui? Você precisa fazer com que não seja simples, tá? Aí o que é que você pode fazer? Depois você vê que eles memorizaram. Embaralha. Pega a referência, coloca aqui no meio, para ver se realmente eles ligaram cada parte do texto com a imagem, tá? Primeiro momento mostra só o texto, para eles irem decorando, depois vai virando imagem por imagem, até ficar tudo imagem, e depois vai embaralhando e vendo se eles acertam, tá? Esse é o Memorizando, a nossa ideia do Memorizando. É um versículo lindo, mas uma opinião sincera, professor. Eu amei, mas eu acho que deveria ter outro versículo. Um versículo que falasse mais sobre fé, sobre confiar. Esse fala, né? Sejamos agradecidos a Deus. Mas eu não acho que encaixou. É uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Não acho que encaixou muito bem. Esse versículo deveria ser outro. Mas vamos caminhando. Vamos agora para a nossa aula. Salmo de número 46. Eu quero ler com você todo o Salmo 46. Aqui na minha revista, na minha Bíblia, Almeida Revista e Corrigida. Eu vou ler com vocês, tá? A epígrafe diz assim: a fé perfeita em Deus. É um cântico sobre Alamote para o cantor Mó entre os filhos de Corá. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos agora destrinchar, ler versículo por versículo, né? O Salmo de número 46 é um salmo muito lindo. E é um salmo que nós conhecemos, né? Muito bem. Salmo 46, Salmo 23, Salmo 91. E vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês os nossos recursos. Eu trabalhei muito com o papel aqui. E eu vou apresentar um recurso que eu achei um pouco difícil de fazer, mas vai dar certo, tá? Começando com a fortaleza. Eu imprimi no papel normal, sulfite normal, tá? Aí você vai mostrar aqui como a fortaleza.
Aqui é uma torre, né? Descrevendo uma torre feita de pedra, né? Aqui é o papel, né, que eu imprimi, mas representando como se fosse uma pedra. Tem uma porta e tem uma grade em cima, como se fosse uma torre de refúgio, essa ideia de fortaleza, tá? E aí nós vamos começar. O Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O que seria a fortaleza? Você pergunta para os seus alunos, né? O que seria a fortaleza? Essa fortaleza aqui dá ideia de segurança para vocês? Para mim dá uma ideia de segurança, né? Parece uma prisão, não é uma masmorra, mas assim, questão de segurança a gente tá falando aqui. E sim, é segurança. O que é que o salmista está dizendo aqui? Deus é o nosso refúgio. É nele que a gente se protege, é nele que a gente se abriga. E ele é a nossa fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia. A gente viu na aula passada o coração entristecido, né? A angústia que a gente muitas vezes enfrenta. E o que é que o salmista está dizendo? Na hora dessa angústia, quando parece que tudo está dando errado, que não tem jeito mais para as coisas, nessa hora, o socorro bem presente é Deus. Porque é Ele o nosso refúgio, é Ele a nossa fortaleza, a nossa torre forte. É nele que a gente confia, é nele que a gente espera e é nele que a gente descansa. Então diga para os seus alunos que esse primeiro versículo, que essa fortaleza representa isso. O lugar seguro é estar perto de Deus, é estar com Ele. E o salmista está dizendo isso. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza é para proteger a gente dos momentos difíceis. Então, quando você tem um castelo, por exemplo, que eu queria montar um castelo, mas ia dar muito trabalho, eu não achei um PDF legal. Mas essa ideia de fortaleza, se você conseguir, até você pode ou imprimir 4 torres dessa, e você faz de papelão, assim como coloca a torre em 4 cantos, né? E faz as paredes com papelão ou com papel também, se você conseguir. Ou você pode fazer ele todo uma fortaleza de papelão, tá? Você faz os muros, né? Como se fosse assim, os quadradinhos. Enfim, use sua criatividade. Eu não consegui fazer esse castelo, mas se você consegue fazer representando, tá? Vai ser muito bom. Então, quando a gente está dentro aqui de um lugar como esse, a gente se sente protegido, se sente seguro. A gente tem até lá na lição dos juízes, né? Quando Abimeleque vai, ele encontra uma torre dessa que o povo se esconde para se proteger dele. E ele tenta ainda entrar, mas ele não consegue, tanto que ele ateia fogo, porque ele não consegue acessar dessa fortaleza, né? Essa questão de segurança. Isso que o salmista está dizendo aqui. Deus é a nossa segurança. No momento que eu estou angustiado, às vezes a gente quer recorrer a outras pessoas, mas o salmista está dizendo, o socorro bem presente na hora da angústia é Ele. É Ele. É o que a gente viu lá no Salmo 23. É o meu pastor que não me falta. Seja no momento feliz ou no momento de angústia. Ele está com a gente. Tá? Então, vamos seguindo. Pelo que não temeremos. Não temeremos. Ele é o socorro bem presente na angústia, está comigo e a gente não vai temer, não. Não temeremos. Não temeremos o quê? Não temeremos o quê? Porque ainda que a terra se mude, ainda que a terra se mude, ainda que os montes eles se transportem para o meio dos mares. Você já pensou a terra, deixa eu ajeitar aqui de novo, a terra mudando de lugar, porque Deus tinha esse poder, Deus quiser, ele faz assim, ó, já pensou? O salmista está dizendo assim, ainda não temeremos, não vamos ter medo, ainda que a terra se mude, que os montes, eles se transportam, vão tudo para o meio dos mares. Não vou ter medo. E aqui esse recurso é um globo terra que eu fiz de papel. Peguei na internet, tá? Não criei esse material, não. Tá? Assim como isso. São materiais disponíveis na internet que eu apenas peguei, dei uma ampliada e tal. Esse material aqui do Globo Terra já peguei pronto o PDF, tá? Difícil de fazer, gente. Meu Deus do céu, uma dorzinha de cabeça para fazer. Mas dá certo. Eu imprimi ele no papel normal. Se fosse papel certificado, ficaria melhor. Você percebe que ele até amassa um pouco, porque é um papel normal. O que eu fiz? Eu montei o hemisfério norte e o hemisfério sul. Deixa eu mostrar aqui, eu imprimi uma folha a mais para mostrar para você como é que você vai montar, tá? Olha só, você vai encontrar assim o PDF. Você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes aqui. Você vai cortar ele bem direitinho. Vai cortar aqui, ó. Vai cortar aqui. Nessa parte que tem como se fosse uma faquinha de serra, você vai cortar cada parte dessa, ó.
vai cortar, vai separar, tá? Você corta aqui, ó. Corta aqui até aqui onde tem, até o finalzinho, onde tem a linha, você corta. E aí, deixa eu pegar aqui, pra mostrar pra você. Você vai perceber, olha como ele é. Você tá vendo que tem uma abertura, em cima dele tem umas aberturas, ó. Que é até onde eu cortei, ó. Sei porque não está focando. Mas eu acho que você consegue perceber isso, tá? Ó, até onde eu cortei em cima. Você vai encontrar duas partes dessa aqui, para o hemisfério norte, para a parte de cima, e duas dessa para o hemisfério sul, a parte de baixo. Aí você vai recortar a primeira, recorta a segunda do hemisfério norte, cola as duas, e depois você vai colando ele. Vai colando. Na parte que tem pontinhos verdes, é onde você vai passar a cola. Você vai dobrar, tá? Uma linha pontilhada, é onde você vai dobrar, pontilhado. Onde não é pontilhado é onde você corta, tá? Onde é pontilhado, você dobra. Beleza? Passa a cola aqui e vai colando essa parte atrás dessa. Não é difícil, gente. Vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Eu consegui, vocês conseguem também. Não fiquem colocando dificuldade. Não, não dá certo, é muito difícil. Não, vai dar certo, tá? Aí você vai ver que tem uma outra parte, que é essa parte aqui, ó. Tem duas dessas. Tem essa e tem uma outra. Aí essa aqui em cima tem mostrando, gente, ó. Hemisfério, aqui é em inglês que tá, mas aqui é norte, é hemisfério norte. Isso aqui é do norte, que é o de cima. Cuidado para não misturar. São 3 folhas de cada. 3 folhas de norte, 3 folhas do sul. Aí o que você vai fazer nessa parte aqui, ó? Nesse centro aqui, você corta esse círculo aqui no meio. Tem um círculo no meio aqui, você corta. Você pode cortar ele até menor. Por quê? O que é que vai fazer com que essa terra mexa? Que eu mexi aqui. Eu fiz uma gambiarra. Eu peguei um papel adesivo, que é o durinho, que tinha sobrado do trimestre passado. Eu fiz o mais largo que eu podia desse papel, tá? Ele assim, deixa eu tentar mostrar para vocês, que eu tenho que ensinar para vocês depois não falarem, só mostrou e não falou nada. Eu peguei essa parte aqui dele, ó. Aí eu dobrei ele assim, colei só na pontinha, para ficar uma circunferência assim. E aí eu fui medindo e cortei o tamanho que deu para encaixar os dois. Aí o que eu fiz com ele, ó? Coloquei ele aqui nessa parte do hemisfério sul, coloquei ele, coloquei um monte de folha de papel amassado, papel que eu tinha, amassei assim, né? Coloquei aqui e fica tipo um abacate. O caroço do abacate não é assim? Quando a gente vai comer abacate, a gente corta, aí tira, arranca, né? O abacate. Pronto, mesma coisa. Você pode perceber que aqui ficou sobrando, ó. Tá vendo? O ideal seria que eu tivesse cortado menor a circunferência. Se eu tivesse cortado menor, aí ia ficar bem justinho, ia ficar melhor, não ia ficar assim folgado. Aí eu encaixo ele aqui, ó. Pronto, encaixei aqui a terra. Agora deixa eu colocar direitinho, tá? No local certo, pronto. Olha só, gente. Vocês estão vendo? Aí fica o globo terra, amassando porque eu imprimi no papel sulfite normal. Se fosse um papel de certificado, um papel durinho, 180 gramas, teria ficado melhor ainda. Então, não é difícil, você vai conseguir fazer. Você é inteligente, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você é um professor nota 1000, um professor nota 10, você é um professor nota 100, você é incrível. Então, você vai conseguir fazer, tá? Não coloca dificuldade, não. Cada vez eu trago as coisas, aí vocês ficam colocando dificuldade. Não sei fazer, não sei fazer. Sabe sim, tenta aí que vai dar certo. Só se você não tiver impressora, né? Aí já é outra dificuldade, outra situação. Mas se você tem impressora ou consegue imprimir e consegue, vai dar uma dorzinha de cabeça, vai. Mas vai cortando ali, aqui, assim, tá? E vai dar certo. Pronto. Aí aqui nós temos o nosso mundo. E a gente consegue virar ele, ó. Ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares. Você imagina isso? Porque esse salmo também fala da grandiosidade de Deus. Como o nosso Deus é grande. Ele sustenta a terra. E ele pode mudar ela de lugar assim, ó. E o salmista está dizendo, não temeremos. Não temeremos. Ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para os meus mares. E ele continua falando, e ele diz assim, ainda que as águas rujam e se perturbem. Ou seja, olha só o que ele está dizendo. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha que coisa tremenda. Aí deixa eu falar do recurso para vocês, tá? Esse recurso é o seguinte. Você vai encontrar uma folha
com a parte que representa aqui o céu e as ondas do mar. E a outra folha, o céu também com umas montanhas. Eu imprimi frente e verso. Não quis usar duas folhas. Se você quiser usar duas folhas, você usa. Imprimi no papel certificado Majurinho, papel 180 gramas. Papel de certificado. Se você não conhece, chegar numa papelaria, eu quero, né, na gráfica, eu quero que imprima no papel de certificado. Pronto, ele vai imprimir um papel que é um papel Majurinho. Imprimir frente e verso. Você vai encontrar um outro pedacinho que vai ficar solto lá, tá? Que é essas ondas. E o outro pedacinho que vai ficar solto também, que é essa montanha aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai recortar, ó. A parte da montanha você recorta. A parte da onda você recorta também, todinha. E cola só as laterais. Só as laterais. Aqui vai ficar aberto, ó. Ficar aberto aqui. E aqui também na montanha vai ficar aberto, porque eu só colei a lateral. Peguei um palito de churrasco. Eu poderia pegar... porque se fosse de picolé ia ficar mais curtinho. Peguei o de churrasco, olha só. Recortei aqui a montanha que também tá solta no PDF. Você recorta. E imprimi no papel de certificado para ficar durinho também. Se fosse um papel normal, acho que não ia dar muito certo. Colei aqui, ó, tá vendo, no palito. E imprimi o barco também, ó. Recortei o barco. É um barco bem bonitinho, né? Como um veleiro, né? Eu acredito. E aí colei também no palito de churrasco o monte, a montanha, as montanhas e o barco. Aí aqui, quando falar, ainda que as águas rujam e se perturbem, eu coloco aqui o barco e vou balançar o palito. Isso aqui dá um recurso maravilhoso. Qualquer aula assim que der, eu vou fazer um recurso só desse jeito. Como fosse um teatro assim. Vai dar certo. Vai ter alguma aula que vai se encaixar. Gostei muito de fazer isso. Me baseei na internet também, tá? Não, aqui foi feito por mim. Foi feito por mim. Mas a ideia original não foi eu que fiz, não. Eu vi esse recurso na internet. Aí, ainda que as águas rujam e se perturbem. Aqui a gente tem essa forma. E aí, ou ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí aqui a montanha. Aqui a montanha, ó, abalando. Balança aqui, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Recurso simples, mas eu gostei muito de fazer. E eu tenho certeza que vai ser bem legal. E, inclusive, professor, eu fiz aqui menor para uma ideia de atividade com seus alunos, tá? Aí você pode usar o palito de picolé, não de churrasco, com eles. E aqui eu coloquei bem bonitinho assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que foi a ideia original que eu vi. E aí vai ser muito, muito bom para os seus alunos. Uma atividade, se tiver tempo, para você fazer no final. No PDF, no Drive, né, no link na descrição do vídeo, você encontra o PDF. Esse aqui é o maior, mas o outro que eu fiz é menor, tá? É mais para os alunos mesmo, aí você ajuda eles lá a fazerem, tá? Então, o salmista diz aqui: não temeremos. Olha as situações que ele traz. Não temeremos. Ainda que a terra se mude, que as montanhas se transportem para o meio dos mares, que as águas rujam e se perturbem, que os montes se abalem pela sua braveza. Meu irmão, é só extremo. É só coisa assim terrível. E ele está trazendo as coisas terríveis e dizendo: não temeremos. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora que a gente está passando a dificuldade. Na angústia, não temeremos. E a gente precisa aprender aqui, né? A realmente não temer. Realmente ter uma fé. O tema da lição é fé inabalável. É realmente, se a terra se mudar de lugar, aleluia. Se os montes se abalarem, se as águas não pararem, você vai continuar com a sua fé inabalável? Deus coloca a gente na prova, viu? Eu até comentei isso no nosso grupo do WhatsApp. Se você não participa é porque o grupo tá cheio. Mas é um grupo que a gente compartilha algumas experiências. E eu mandei um áudio falando, né? Deus tinha colocado na prova, assim. Na prova que eu digo assim, colocado à prova. Olha, tu tá ensinando isso, tu vai viver isso. Se a terra se mudar de lugar, você já pensou? Como é que vai ficar a tua fé? Se Deus abalar as estruturas, tudo que é estável para você, que tudo aqui é estável. A terra é estável, ninguém vê a terra mudando de lugar como? Os montes são estáveis, as montanhas estão lá há séculos, né?
Muitos, né, dizem que são milhões de anos. É estável. Mas se o que é estável, se o que é tranquilo não ficar mais tranquilo, me diga, como vai ficar a sua fé? Realmente você vai continuar crendo? O salmista aqui está dizendo, não vou ter medo. Não vou. Pode acontecer isso, isso, isso. Eu vou continuar firme, porque eu sei que o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Aí ele diz aqui, ó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. E aqui eu fiz, professor, imprimi no papel de certificado essa imagem. E usei também o papel de certificado para fazer essas nuvens. Fiz um contorno com giz pastel, mas você pode usar giz cera, pode usar lápis de cor, o que for. Colei num papel colossete amarelo. E ficou assim, ó. Ficou durinho porque eu imprimi no papel de certificado. Poderia ter impresso no papel normal? Poderia. Se eu tivesse imprimido assim, não tinha problema. Mas eu quis imprimir no papel certificado, tá? Então ele foi impresso no papel certificado e colado no colossete na cor amarela. Fiz esses contornos aqui com giz, tá, né? Aqui o salmista, ele não está falando especificamente do céu, do rio da vida, não é disso que ele está falando. Ele está falando da cidade terrena mesmo, de Jerusalém, tá? Mas a gente pode trazer essa aplicação para o céu, para o rio da vida. Então foi isso por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está nela. Então, por que eu não vou ter medo? Se a terra se abalar, se mudar, se os montes se abalarem, se as águas se perturbarem, por que eu não vou ter medo? Porque há uma promessa para a minha vida. Qual é a promessa? É que o Senhor vai me tirar dessa situação e vai me levar para o céu. É para lá que eu quero ir. E lá tem um rio da vida e a cidade santa. E Deus está na cidade. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui, essa representação. Uma coisa que eu acho também interessante aqui que o salmista fala, ele diz assim, Deus está no meio dela, não será abalada. Você está percebendo que ele não está confiando nos muros da cidade. Ele não está confiando na fortaleza da cidade, porque ele já disse que a fortaleza é Deus. Ele não está confiando nas coisas terrenas. Não. Por que a cidade não vai ser abalada? Porque Deus está no meio dela. Talvez se fosse o comandante, se fosse o rei, se fosse o presidente, se fosse o governador, se fosse o prefeito, talvez a terra seria abalada, a cidade seria abalada. Mas é Deus que está no meio dela. É por isso que ela não será abalada. Ei, professor, na sua vida, deixe Deus tomar a frente. Porque quando Deus está no meio, é que Deus está no controle. Deixa Deus tomar a frente. Deixa. Porque se Deus tomar a frente, não será abalada a tua vida. Não. Independente da situação. Se você faz faculdade, temos adolescentes também, né, que são professores da classe juniores e assistem essas pré-aulas. Então, se você faz faculdade ou se você está lá no ensino médio, no Fundamental 2, se você está fazendo uma prova, coloca Deus. Você não vai ser abalado, não. Estude e corra atrás do seu, mas coloca Deus no controle. Se você está procurando um emprego, você diz, Senhor, esse currículo, meu currículo tá bom, tal, mas como é que eu vou fazer? Coloca Deus. Se Deus estiver, não vai ser abalado. Não vai ser. Não vai ser. O salmista está dizendo aqui, não confio, e nós temos no Salmo 24, se não me engano, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Ainda que aconteça tudo isso, a cidade não vai ser abalada, porque Deus está no meio dela. Tem um controle aqui, um controle, não é um controle terreno. Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas depositam toda a sua confiança e toda a sua fé no controle terreno. Às vezes a pessoa projeta tudo no contexto terreno, no contexto material. E o salmista está aqui dizendo, a cidade não vai ser abalada porque Deus está no meio dela. Não é A nem B, é Deus que está no meio dela. Aprenda a colocar tudo no controle de Deus.
Os homens são falhos, os homens são mentirosos, os homens não cumprem promessas, a gente erra. Mas se você, aleluia, colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, você tenha certeza que nada te abalará. Porque Deus honra. Ele não nega a si mesmo, ele é fiel, ele cuida. Aqui o salmista está depositando toda a confiança dele em Deus. Toda a confiança do salmista está aqui, ó. Em Deus, ó. Tudo é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. A terra pode se mudar, os montes podem se abalar, pode ir para o meio do mar, a água pode se perturbar, pode se agitar. Eu não vou ter medo. Porque no controle está o Senhor. Receba essa palavra, professor. Deixa no controle, viu? Descansa, descansa. Descansa. Você entregou o seu casamento, entregou a sua família, entregou o seu trabalho, entregou nas mãos dele. Descanse, descanse. Não fique preocupado, não fique perturbado. Descanse, porque Deus está cuidando de tudo para você. E aí nós continuamos nesse salmo maravilhoso. Deus ajudará ao romper da manhã. A gente já viu no salmo passado, né? De manhã ele me concede a misericórdia dele, e à noite a música dele, o louvor dele está aqui em mim. Ao romper da manhã tem resposta de Deus para a sua vida. Esse romper da manhã não é da noite para o dia, assim pode ser. Mas às vezes o romper da manhã é mais para frente. Mas eu espero esse romper da manhã, porque Deus vai me ajudar nesse romper da manhã. E ele continua comigo. Que coisa linda esse salmo. Deus ajudará ao romper da manhã. Glória a Deus, o romper da manhã vai chegar na sua vida. Vai chegar, professor, vai chegar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você acha que é qualquer um que está com a gente? Não. É o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. É o guerreiro, o Deus que não perde batalha, o Deus que quando entra na guerra só entra para dar vitória. Ele não entra numa batalha para perdê-la. Ele entra na batalha para dar a vitória. O salmista está aqui dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vai para a guerra? Vai. Mas o Senhor dos exércitos está aqui com a gente. Entra nesta batalha, entra nesta peleja. E não tenha medo. O Senhor dos exércitos está com você para te dar a vitória. E ensine isso para os seus alunos. Olha, as lutas que vocês enfrentarem, peçam que o Senhor dos exércitos entre com vocês. Não sei qual é a luta, não sei qual é o problema. Mas peça, Senhor, o Senhor é o Deus dos exércitos, o guerreiro, o grande. Entra nesta guerra. Me ajuda. Aí ele faz como ele falou para Moisés: nesta peleja vocês não vão precisar pelejar. Parar, estar quieto e ver do livramento, ver a salvação do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus. Tem palavra melhor que essa? Palavra melhor que essa, professor? A gente sente tanta luta, tanta dificuldade, tem momento que a gente está assim, aí a gente para e diz: o Senhor dos exércitos está comigo. Aleluia. Lutando comigo. E ele não vai perder batalha nenhuma, porque ele está com a gente. Glória a Deus. Vinde! Contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Venha ver como ele é grande. Venha ver como ele faz. Venha ver as maravilhas de Deus, que faz tudo e não erra nada. Que criou toda a terra, o lugar que nós estamos aqui. Criou as circunstâncias, criou as situações, a gente passou por luta, a gente enfrentou a dificuldade. Mas veja, vinde e contemplai as obras do Senhor. Veja como ele é fiel. Era para tu estar aqui hoje? Não era. Não era. Não era para eu estar aqui hoje. Mas ele teve um plano. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Quantos livramentos de morte que Deus tem concedido. Quanta coisa tremenda Deus tem feito. Vinde, venha, contemple as obras do Senhor, o que ele tem feito na terra. Ele tem feito coisas grandes. Imagina a sua trajetória, faça uma análise da sua trajetória. Desde quando você era criança até agora. Contemple as obras do Senhor. Porque a gente, às vezes, professor, a gente contempla o que Deus fez lá fora.
E a gente esquece do que ele fez aqui dentro. Aleluia. E neste momento, o Senhor está fazendo com que você traga à sua memória as obras que o Senhor fez na sua vida. Desde que você era criança até agora, venha, você pode dizer para alguém, venha contemplar as obras do Senhor, olha aqui, ó. Naquele dia era para eu ter morrido naquele acidente, não morri não. Olha, aquele momento ali, quando todo mundo me abandonou, era para eu ter sumido, mas eu tô aqui. Naquele dia que estava faltando tal coisa, olha o que ele proveu para mim. Contemple as obras do Senhor, o que desolação ele tem feito na terra. E o salmista diz assim, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Que Deus é esse, tão grande? Aí olha essa imagem aqui, tem, né, uma nuvem, um dedo assim apontando, saindo a mão dessa nuvem, representando Deus. E aqui nós temos, ó, a guerra terminada. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, aqui tem o arco quebrado. Quebra o arco, corta a lança cortada. E queima os carros no fogo. Aleluia! Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Até o fim da terra faz essa guerra por nós. Porque nesta peleja a gente não tem que pelejar. É parar, ficar quieto e ver a salvação, né? Parar aí. O Senhor, eita, eu confundi, não foi Moisés não. Acho que foi na guerra de Josafá. Nesta peleja não tereis que pelejar. Moisés, Deus falou, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Foi isso mesmo. Para Josafá ele disse, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficar quietos. Parai. Porque é ele até no fim da terra, meu irmão. Me diga aí. Tem às vezes a gente pensa que Deus não está vendo a gente. Deus não tá olhando. Talvez, professor, você tá na sua luta aí, na sua guerra, não é? E pensando que Deus não está te vendo, que Deus não está te contemplando. Você se sente só, você se sente abandonado. E o Senhor hoje, Ele está dizendo para você, olha, até o fim da terra. Onde é esta guerra que tu estás enfrentando? Onde é este problema? Que se for até no fim da terra, Ele vai. Aleluia. Ele é o dono da terra. Ele é o dono do mundo. Você acha que por amor a ti ele não vai ao fim da terra? Ele vai. Ele te alcança onde você está. E até o fim da terra ele faz essa guerra. Quebra o arco. Ele despedaça a lança. Alguém se acha que é muito forte aí quer... Oxi, meu filho. O Senhor dos exércitos é quem está conosco. Faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E diz. Olha o que ele está dizendo. Aquietai-vos. Ai, a camanda choderá. Aquietai-vos. Aleluia. Aquieta. Mar que está perturbado, aquieta. Escuta a minha voz, disse o Senhor. Aquietai-vos. Quantas vezes no nosso coração parece um mar com as ondas tão violentas e o nosso barquinho fica ali e a gente fica tentando corrigir uma coisa, tentando ajeitar, tentando resolver o problema. E o Senhor, ele diz assim, aquieta. Aleluia. Aquieta. Tem tradução que diz, pare de lutar. Aquietai. Se a gente ficar perturbado, a gente não consegue. Imagina, você está vendo uma explicação e você está perturbado, está gritando com ele, você não vai ouvir. O que o Senhor está falando conosco? Ele diz, aquietai-vos. Aquietai-vos. Escutem. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. Deixa de querer ensinar Deus a trabalhar. Sei que o mar tá bravio, eu sei, mas você para de lutar contra essas ondas. Para ouvir a voz dele. Na Bíblia das Descobertas, tem uma aplicação
para o Salmo 46, que é muito bom se você conseguir fazer na sua aula. Na minha sala eu não consigo, porque eu divido a salinha, né, o espaço, com outra turma. Eu não consigo o silêncio. Mas na sua sala você consegue o silêncio. Faça essa aplicação se você tem a Bíblia das Descobertas, tá? É na página 540, logo após o Salmo 46. Aí pede para que a criança faça silêncio. Se você conseguir, faça isso. Peça para os seus alunos ficarem em silêncio. Feche os olhos, feche os olhos. Fique em silêncio. Pelo menos 1 minuto em silêncio. Ore ao Senhor. Fique mais um tempo em silêncio. Tente essa conexão com Ele. Se você ficar gritando, falando, eu estou trazendo para a situação da sua vida, tá? Não literal, tô falando, não literal. Mas se você fica, a onda tá violenta e você ali lutando. Quando você aquieta, você escuta a voz dele. E ele está dizendo para nós nesta aula, aquietai-vos. Não esqueçam que eu sou Deus. E ele diz, serei exaltado entre as nações. Que grandiosidade! Serei exaltado sobre a terra. Por que você acha que você pode ensinar Deus a trabalhar? Por que você tem essa ideia? Por quê? Tanto questionamento, tanta murmuração, tanta inquietação. Por quê? O Senhor está dizendo, filho, filha, aquieta o teu coração. Não perturba o teu coração. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. A voz de Deus está dizendo para a gente, aquietai-vos. Não perturba o teu coração. Eu sou aquele, eu sou o grande. Eu sou o que faz cessar as guerras. Eu sou o que posso mudar a terra de lugar. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. E o salmista continua. No último versículo ele repete o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Descansa. Descansa, professor. Descansa. Porque Deus está no controle, porque Deus está cuidando. Ele sabe como faz, ele sabe como opera. Ele sabe como trabalha. Então descansa. Essas são as lições do Salmo 46. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Ele tem todo o controle nas mãos. É o Senhor dos exércitos, que não perde nenhuma batalha. É o guerreiro, que entra até no fim da terra para lutar por nós, para nos conceder vitória. Glória a Deus. Vamos para as nossas dinâmicas para a gente encerrar, que a aula já está quase 1 hora, meu Deus. Primeira ideia de dinâmica é a dinâmica da revista, da lição, tá? A lição pede que a gente faça um cartaz com os nossos alunos com os atributos de Deus. Aí você pode fazer esse cartaz, que Deus é. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Você vai pedir para os seus alunos, cada um faz uma palavra, você cria um cartaz ali na hora com os seus alunos, tá? Pode pedir que eles façam, leva piloto, né? E faz direitinho com eles. Nós também temos uma ideia de dinâmica aqui, falando sobre esse aquietai-vos. É uma dinâmica mais se você tem um espaço para isso. Se você não tiver espaço, você não faz, tá? Como seria? Seria tipo uma estátua, mas você vai dizer aquietai-vos. Por exemplo, tá? Todos os alunos, você pede que eles se espalhem e que fiquem movimentando ali e tal. Você pode colocar um louvor. Quando parar o hino, você não vai dizer estátua, você vai dizer aquietai-vos. Se qualquer aluno se mexer, você viu que se mexeu, você leva um borrifador. Se puder, porque eu sou um pouco exagerado.
Se não der, você leva um pincel com um pouquinho de tinta. Fica segurando a tinta só para pintar assim, para o aluno sair. Ou pega o borrifador e coloca ali que ele saiu, tá? Então, essa é a dinâmica. Ganha quem ficar por último. Aquietai-vos. Coloca o louvor. Aquietai-vos. Parou. Mexeu, borrifa água. Se não der para borrifar água, você tem medo, né? Você não é igual a mim, meio radical. Aí você... Então, você só diz, saiu, fulano. Enfim. A ideia dinâmica mais movimento, tá? Pode ser que a sua turma não goste. Pode ser que a sua turma seja mais parecida com um adolescente do que com criança. Não gosta. Então, você não faz, tá? São sugestões. Outra dinâmica é a dinâmica fé sem obras. O que é que você vai fazer? Você pega duas caixas. Eu já fiz essa dinâmica em algum momento. Não sei qual foi a lição, não faço ideia, mas eu sei que tenho certeza que eu já fiz ela aqui no nosso canal. Você vai pegar duas bases, né? Assim. Aqui eu vou usar a minha mão, assim, ó. Duas bases. Pode ser duas caixas, tá? Assim. Você vai pegar a folha, uma folha normal, sulfite, e você vai colocar ela entre essas duas bases, tá? Você vai pegar algum peso, pode ser lápis, né, giseira, clipe de papel, é o melhor clipe de papel. Você vai colocar aqui, ela está entre as duas bases. Quando você colocar o clipe de papel aqui, os clipes colocando, ela vai ceder. Vai ceder. Você vai dizer que isso aqui representa a nossa fé. Mas para a gente ter uma fé inabalável, essa fé inabalável ela vem acompanhada de muitas outras coisas. Do que adianta eu ter fé se eu não oro, se eu não leio a Bíblia? Não, calma aí, vamos lá. A gente vai agora, vai orar. Você dobra um pedaço da folha, ó. Tem que orar, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que buscar a Deus. Pronto, você dobrou aqui, assim, né? Dobrou, não precisa marcar com força, não. Dobrou, aí faz assim, ó. Quando você colocar, você vai ver que vai ter uma sustentação melhor quando você jogar as coisas aqui em cima. Mesmo assim, eu acredito que ela vai cair. Aí você diz, olha, a nossa fé precisa de ser a melhor aplicada. Como é que a gente vai poder fazer isso? Não, eu tenho uma fé inabalável? Tem, pronto. Aí você vai fazer um leque com a folha, tá? Dobra para um lado, dobra para o outro. Não, eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que buscar a presença do Senhor. Eu tenho que ajudar o meu irmão. Tenho que amar o meu próximo. Aí você vai até você fazer um leque com a folha. A folha vai ficar como um leque. Aí você vai esticar aqui, ó. E quando você apoiar a folha, aí sim ela vai aguentar. Aquele peso que ela não aguentou antes, ela vai aguentar agora. A aplicação é essa. A fé sem obras é morta. Você precisa ter fé, mas você precisa também buscar. Porque, eu tenho fé em Deus, mas não ora, não lê a Bíblia, não canta, não faz a obra, não tá nem aí pro próximo. Se o irmão estiver morrendo, ele termina de fazer o serviço. Como é que você tem fé? A sua fé inabalável em Deus. Como é isso? Então aqui a gente aprende que a fé, para ela ter sentido, a gente precisa aplicá-la, tá? Uma outra ideia. Você vai pegar papel toalha e você vai... Uma tira mais ou menos desse tamanho aqui, deve ter uns 6 centímetros mais ou menos aqui. Que é o papel toalha assim, né? Eu recortei os 6 centímetros. O que você vai fazer? Eu dobrei aqui, eu fiz com caneta para você entender melhor. Eu cortei essa tirinha, dobrei aqui, marquei aqui o meio. Aí peguei essa parte aqui, dobrei aqui pro meio, até o meio, essa aqui também. Pronto. Aí eu marquei aqui esses pontos, ó. Você não vai marcar de caneta, tá? Você só marca, pode passar um lapisinho assim, um lápis de escrever, tá? Pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai usar a caneta hidrocor. Caneta hidrocor é canetinha. Canetinha. Não chama canetinha, que a gente chama de hidrocor. E você vai pintar aqui e aqui, ó. Onde você pintar, você pode pintar de várias cores, como eu coloquei aqui, ou você pode pintar de uma cor só. Não é para pintar assim como eu coloquei, risquinho não. Você vai pintar tudo. Tipo, se eu fosse colocar o verde, eu ia pintar aqui todo de verde. Aqui todo de verde, entenderam? Pintar tudo mesmo. Tudo, pintar bastante. Aí, o que é que você vai fazer? Vamos testar a fé dos nossos alunos. Essa dinâmica aqui você vai fazer... Pode fazer assim que terminar o tempo de fazer a atividade, é o tempo da dinâmica que acontecer. Você vai dizer, vocês têm fé. Aqui vai estar pintado, aqui vai estar pintado. Pode ser assim várias cores, ou pode ser uma cor só. Pode ser mais fino, tá? Pode ser mais fino, enfim. Teste em casa. Qualquer dinâmica que você vai fazer, essa do papel que vai aguentar, você faz em casa primeiro, vê que vai dar certo. Não vá na hora da aula para fazer, porque se der errado, tá? Teste em casa. Pintou direitinho com hidrocor. Você vai pegar 2 copos descartáveis. E você vai colocar assim, ó. Essa parte dentro de um copo, a outra parte dentro do outro copo. Você vai colocar água em um copo, água em outro. Não é para esborrar. Você vai colocar um pouco de água assim. E você vai perguntar aos seus alunos, vocês têm fé?
que essa parte aqui do meio, que tá em branco, tá branco aqui, vai ser pintada também. Pronto, é isso. Será que eles têm fé? Enquanto estão fazendo atividades, essa água aqui, a água vai fazer com que a tinta daqui vá subindo. E essa tinta vai se encontrar uma com a outra. E o papel vai ficar todo pintadinho. E aí você é uma dinâmica sobre a fé. E a fé, ela também vem com a espera. Ela vem com a espera. Não vai ser da hora para outra. Pode demorar 5 minutos, 4, 7, não sei quanto tempo vai demorar. Mas se você fez certinho, se você pintou certinho, né, bastante, aí você vai ver que as tintas vão se encontrar. Não coloco a água primeiro no copo, porque eu fiz assim e deu errado. Então eu coloco primeiro ela no copo, um copo aqui, coloca primeiro, e depois coloca a água nos 2 copos, tá? Deixa em casa, vai dar certo. E é falando sobre fé. A gente tem que ter essa fé. E Deus, ele pode fazer, né? Aqui é uma reação química que acontece. Uma outra dinâmica, você vai usar sorrisal. Você sabe aquele remédio efervescente, né? Qualquer outro remédio que for efervescente também, porque é a marca, tem vários outros remédios. O que você vai fazer? Pega um copo com água e pega o remédio. No primeiro momento, o copo tá cheio com água lá, né? No primeiro momento, você vai falar a fé. É como esse remédio, a gente tá sentindo esse mal-estar, vai tomar esse remédio. Se eu pego o remédio aqui e água aqui, vai dar alguma coisa? Não vai. Aí depois você pega o remédio com plástico e coloca ele dentro da água. Não vai dar em nada. E na terceira situação, você vai tirar o remédio mesmo e colocar na água, aí ele vai fazer o seu efeito. Mesmo assim, a fé. Às vezes a gente passa um problema e diz, eu tenho fé, mas a gente não aplica a nossa fé. E a gente, para ver o milagre, precisa aplicar a nossa fé. Não adianta você pegar o remédio numa mão e o copo em outra, você pegar o remédio e colocar com plástico dentro, não vai fazer nenhum efeito. O efeito só faz quando você aplica mesmo, você entra na presença do Senhor, mergulha ali, agora eu tenho a minha fé, vai dar certo. Essa é a fé inabalável em Deus. Então essas são as sugestões de dinâmicas para vocês, todo o material está no Drive. E agora uma rápida palavra para você, professor. Exerça a sua fé em meio ao fogo. Como assim? Tem horas que Deus prova a nossa fé no fogo. Tem horas que é difícil. Eu vejo assim situações e digo, meu Deus, mas a nossa fé é provada. E mesmo em meio ao fogo, exerça a sua fé. O justo, a Bíblia diz, viverá da fé, pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma fé inabalável em Deus, para que a gente tenha realmente essa fé, que a terra pode se mudar de lugar e a nossa fé não vai ser abalada, para que a gente tenha essa fé. Ela precisa ser provada no fogo, em diversas situações. Mas o Senhor está com você. Exerça a sua fé, professor. Porque nós não vivemos pelo que vemos. Não é por vista, é por fé. Eu não sei qual é a situação, qual é a prova de fogo. Mas o Senhor está dizendo para nós. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé, mesmo em meio ao fogo. Porque você não vive por vista. Você vive por fé. O que move a gente é o que a gente crê. Aquele louvor lindo que eu não vou cantar, porque na aula passada cantei, foi bloqueado, então vai que eu canto e é bloqueado também. A gente não vive pelo que vê. A gente vive pela fé. Exerce tua fé. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E que Ele te conceda a paz. E que Ele fortaleça a sua fé. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Até a próxima semana, se Deus quiser.